Olá, caro colega, amigos e amigas do YouTube, tudo bem? Bom, nesse vídeo, o meu objetivo é apresentar algumas ferramentas interessantes do Proteus. Para quem está começando a usar essa ferramenta, o Proteus é uma ferramenta de software extremamente poderosa, né, que nos possibilita fazer simulações de circuitos digitais, circuitos analógicos, compilar aí, programações, aí, códigos construídos para diversas plataformas e também trabalhar com um projeto de PCI, né, de placa de circuito impresso, além de muitas outras funcionalidades aqui que eu, basicamente resumi aí as que eu mais utilizo. Bom, então, aqui a gente está na área de trabalho, eu estou usando o Proteus 8.9, uma versão aí, vamos dizer, mais nova, né, não atual, mas mais nova. O primeiro ponto, para a gente buscar componentes, a gente pega na biblioteca. Então, na biblioteca de componentes, aqui nessa barra do lado esquerdo, a gente tem aqui vários ícones, né? Esse aqui é um ícone de seleção. O de baixo é basicamente onde a gente busca os componentes. Então, eu não vou falar de todos, porque senão vai ficar muito longo, mas vou falar dos principais e talvez mais importantes aí para simulações e as atividades que normalmente são típicas aí com o Proteus. Então eu vou dar um clique aqui, ó, em Component Mode. Basicamente a gente tem aqui uma barra com vários elementos. Então eu selecionei aqui Component Mode. Se você passar o mouse, você vai ver o nome, né, de cada elemento desse. E vou vir aqui, né, em Pick Device, clicar aqui nesse P, né, abriu essa janela. Nessa janela eu busco os componentes. Então é aqui que a gente vai buscar. Aí a gente tem várias bibliotecas, né? Tem biblioteca de circuito integrado, tem uma biblioteca hoje aí específica. Eu criei, na verdade, alguns outros componentes para Arduino, capacitores, conectores, conversores de dado e muitos outros aqui, né? Depois vocês explorem aí. Transistores, portas lógicas, enfim. Os componentes que tipicamente a gente usa para fazer montagens simples em eletrônica, o primeiro deles é o resistor, né? Eu gosto muito de usar o resistor genérico. Ele não gera nenhum problema com simulação. Alguns resistores a gente tem alguns problemas. Então você vai digitar res e vai buscar esse resistor genérico. E aí lá na montagem você coloca o valor que você quiser, né, na simulação. Lembrando que o meu objetivo aqui é mais direcionado para simulação, né, para falar das ferramentas mais típicas de simulação. Então, que você faz? Você seleciona ele aqui, ó, e dá dois cliques. No que você dá dois cliques, ele carrega aqui para a barra lateral esquerda. Outro componente é o capacitor. Existem inúmeros capacitores, alguns direcionados para montagem, né, com esses footprints aqui, né, com os packages dos componentes, mas o nosso objetivo aqui é mais direcionado para simulação. Então a gente tem aqui um capacitor não eletrolítico genérico ou capacitor eletrolítico genérico. Aí você coloca ele no circuito e altera o valor dele, né? Então, dando dois cliques, ó, eu carrego aqui para a minha biblioteca do meu projeto. Beleza, além desses elementos, quando eu trabalho com alimentação CC, eu gosto de usar o vSource. Você digita vSource, você já vai buscar essa fonte de alimentação aqui. É uma fonte contínua, né? É uma fonte de tensão contínua. É muito bom também. Ou você pode colocar aqui o eSource. Acho que ele chama de cSource. Isso, é a fonte de corrente. Se eu for trabalhar com fonte de corrente, eu tenho essa ferramenta pronta aqui, né? Então, dei dois cliques, carreguei aqui. Existem muitas outras, né, ferramentas de alimentação. Uma fonte de tensão alternada, alternator. Vocês estão percebendo que é tudo do inglês, né? Como o software é uma ferramenta construída toda em inglês, né? Por mais que você pegue um pacote de idiomas que muda o menu e algumas indicações aqui do template, do layout, os componentes eles são descritos do inglês.
né? Então, esse alternator é uma fonte alternada aqui que eu configuro. Eu posso também, né, usar um clock, que é um gerador de onda quadrada, ó, muito típico aí em eletrônica digital. Então, em eletrônica digital a gente usa muito essa ferramenta de clock. A gente tem também o indutor, né, inductor. Você busca um indutor genérico. Eu busquei o capacitor genérico. Aqui eu tenho um indutor genérico. Na verdade, a gente tem quase todos os componentes mais típicos da eletrônica genéricos aqui, né? Como por exemplo, se eu digitar aqui BJT, eu estou tentando buscar um transistor. Não consegui, mas eu vou escrever transistor. Então a gente provavelmente vai ter um transistor genérico. Nesse caso aqui não é, né, eu não consegui buscar ele diretamente. Provavelmente é NPN ou PNP. Deixa eu digitar aqui NPN. Assim aqui, ó, a gente tem os dois transistores. O transistor NPN e o transistor PNP, né? Aqui nesse caso eu tenho um genérico, eu tenho dois. Um fato importante aqui de nós observarmos é que os componentes que são simuláveis, olha, eu selecionei esse componente aqui, ó, 85633. Ele está escrito No Simulator Module. Fiquem atentos a essa indicação. Não adianta você colocar esse componente na área de trabalho, que ele não vai simular. Ele vai dar um erro. Por quê? Porque ele é um componente, apenas uma biblioteca para construção, né, de projetos eletrônicos, de layout de placa de circuito impresso. Não foi feito, não é uma biblioteca simulável. Veja que aqui, ó, quando é simulável, aparece normalmente Analog Primitive, ou também normalmente aparece Spice Model. Normalmente o mais típico é aparecer Spice Model. Então eu vou pegar aqui um transistor NPN, da mesma forma eu posso fazer com PNP, ó, PNP. E a gente tem um genérico, ó, PNP, MOSFET também e outros componentes. Eu não vou mostrar todos aqui, né? Ó, SCR, eu tenho um SCR genérico, que é um diodo com um terceiro terminal, né? Um diodo controlado. E aí a gente poderia buscar muitos outros aqui, né? Portas lógicas também, ó, AND. A gente vai ter uma porta genérica, ó, uma porta genérica. Vamos supor, uma porta NOT. Praticamente a gente tem todos os elementos mais típicos, flip-flop, memória, da eletrônica digital. A gente acha eles genéricos, que são mais fáceis, né, mais adequados para simulação, para análise de circuitos aqui, né? Analisando aí de uma forma mais acadêmica, né? Com um objetivo mais pedagógico e acadêmico aqui de simulação. Bom, então carregou esses componentes, é só jogá-los aqui. Eu seleciono e jogo na minha área de trabalho, né? Então eu posso vir aqui aí colocando eles na área de trabalho. Vou colocar alguns aqui, ó, né? O resistor, ó, se eu der um clique, 2 cliques na verdade, eu posso alterar a resistência, alterar o valor da peça, né? A referência da peça. E aqui, né, eu tenho aqui uma indicação de tipo de modelo que eu quero. Isso aqui é o encapsulamento, né, PCB Package. Aqui a gente busca o footprint, que é o desenho de como em 2D, de como esse componente é, né? Se eu clicar aqui nesse binóculo, ele me chama lá o Ares, né, que é onde eu construo a placa de circuito impresso para eu buscar. Se eu digitar res aqui, eu tenho vários tipos aqui de encapsulamento. Veja, esses encapsulamentos são SMDs. Eu tenho encapsulamentos PTH, de montagem sobre furos, ó, de resistor de 1/4 de watt, de 2 watts, de 1 watt. Então aqui eu seleciono o encapsulamento. No nosso caso aqui foge, né, para uma atividade de simulação. A fonte CC, a fonte, se eu der 2 cliques nela, eu venho aqui e simplesmente coloco o valor, 3 volts, 4 volts, 5 volts. A fonte alternada também, né? Eu não coloquei ela aqui, né? Vou buscar ela lá novamente. Alternator. E eu vou dar 2 cliques nela. Se eu jogar ela aqui na área de trabalho e der 2 cliques, ó, a entrada, o parâmetro de entrada é a amplitude, né? E aqui eu tenho a frequência. Então é a frequência e amplitude do sinal senoidal.
No indutor é a indutância, né? Se eu pegar o capacitor aqui também genérico, seria capacitância, ó, o parâmetro básico aqui. Existem componentes mais complexos que a gente tem mais parâmetros para deixar o componente mais próximo do real. Quanto mais parâmetros eu agrego, mais longe do ideal esse componente é e mais próximo de um comportamento real. Eu tenho essa barra lateral aqui, ó, Terminals Mode, ela é muito importante. Aqui, ó, eu tenho conectores de entrada, conector de saída. Eu gosto muito de usar esse default, esse conector aqui, ó, default, que é uma bolinha. Eu venho aqui e coloco um valor, né? Se eu chamar ele de A e depois criar um outro conector que eu chame de A também, aqui eu já aproveito e mostro essa ferramenta, Block Copy, que é uma ferramenta de copiar um bloco. Eu posso copiar desde um elemento até 1000 elementos ao mesmo tempo. Se eu vier aqui selecionar todo mundo e vier nessa ferramenta Block Copy, eu crio quantas eu quiser aqui, ó. Isso aqui facilita muito, gente, a montagem. Para excluir é só selecionar e dar um delete. Eu consigo excluir os elementos. Então, essa ferramenta Block Copy, ela nos ajuda muito quando a gente tem montagens grandes e precisa ficar repetindo aí, né, o circuito. Beleza. Então eu estava comentando aqui sobre essa barra de ferramentas. Esses conectores eu posso selecionar só de entrada, só de saída, bidirecional, o default. Esse elemento é uma alimentação interna do Proteus, é o power, é um rail, né? A gente chama de rail. Depois, em outra oportunidade, eu posso falar mais especificamente sobre cada um desses elementos com maior detalhamento. Aqui o objetivo é mais overview, né? É mais visão geral. Então, essa alimentação é uma alimentação de 5 volts do Proteus. Esse é o power e esse é o ground aí, né? Praticamente, na grande maioria dos circuitos, a gente usa o terra, que é o ground. Outros elementos aqui, esses elementos aqui são pinos. Na hora a gente utiliza isso aqui quando nós vamos construir componentes aqui no schematic, né, no esquema. Eu tenho ferramentas gráficas, né, de gerar sinais gráficos. Aqui é muito bom de ser utilizado no Proteus. Eu tenho aqui as minhas alimentações. Eu peguei 2 alimentações na biblioteca, né, uma alimentação de corrente contínua, de tensão contínua e de tensão alternada. Peguei também a fonte de corrente, mas a gente tem, né, geradores de sinal. Eu tenho um gerador de sinal, esse gerador é CC. Só que aqui eu posso selecionar se eu quero sinal senoidal, se eu quero sinal de pulso. Eu posso buscar um arquivo de áudio para uma simulação, um arquivo qualquer, um arquivo de áudio. Essas ferramentas aqui de gerar sinais, né, para análise de sinais, para modelamento de circuitos, é muito, muito válido, né? Então essas ferramentas aqui são muito interessantes. Eu uso muito essas duas, né, de gerar o sinal CC e de gerar um sinal AC. Gerar um sinal CC, você seleciona aqui o tipo de sinal, que é analógico, e coloca o valor que você quer. Eu quero 12 volts. Vem aqui e chama, eu vou chamar de 12 VCC. Esse aqui seria o nome do 12 VCC. Com o alternado, da mesma forma, seleciono alternado. Aqui eu posso gerar um offset DC. Eu seleciono se o parâmetro do sinal alternado, eu vou entrar com o parâmetro root mean square, o eficaz. Se é o valor de pico a pico, que é esse pique, ou se é o valor de pico aqui, que é a amplitude. A frequência, o período, né, ou a quantidade de ciclos que eu quero. E se eu quero um atraso de tempo no sinal. Isso aqui é muito, muito, muito interessante. Aqui as probes, né? Eu tenho probe de tensão e probe de corrente. Para a gente medir tensão e corrente em algum ponto no circuito. É muito interessante e muito útil nessas ferramentas. Eu já usei aí em outros vídeos. E aqui os instrumentos, né? A gente tem osciloscópio, analisador lógico de sinal. Esse timer counter, eu já fiz até um vídeo específico falando sobre ele. Eu posso usar ele como temporizador, como frequencímetro. Eu tenho esse terminal virtual para trabalhar com sinal serial. É muito bom. Já usei muito
esse SPI Debugger, para a gente trabalhar com rede SPI, né, com microcontroladores, a gente usa essa rede serial, esse protocolo de rede. I2C, também eu tenho um debugador para rede I2C. Gerador de sinais, eu consigo gerar sinal triangular, onda quadrada, onda senoidal, com frequência específica e amplitude específica para simulações. Gerador de paridades. Eu tenho aqui os instrumentos mais comuns aí que a gente usa em análise de circuitos analógicos: voltímetro, amperímetro DC, voltímetro e amperímetro AC, e tem watímetro também. Nas versões mais novas do Proteus a gente tem watímetro. Aqui são ferramentas de construção gráfica, né, que a gente tem. Aqui para colocar texto, se eu clicar aqui, escrever aqui, vou escrever meu nome. Se eu colocar um texto aqui, eu venho aqui, posso selecionar lá o tipo de fonte que eu quero, esse aqui o tamanho, né? Posso colocar um texto aqui na minha área de trabalho, né? Então é bem interessante. Isso aqui para eu construir aqui ferramentas. Bom, esse aqui é para eu construir ferramentas aí, né? Eu posso construir componentes, diagramas, até diagrama de blocos, né? A gente tem círculo, a gente tem linhas, né? Então, ferramentas gráficas. Nessa parte aqui, a gente tem os elementos de salvar o circuito, os atalhos mais comuns. Aqui eu chamo Schematic, que a gente já está no Schematic. Aqui eu chamo PCB Layout, que é a parte de construção de placa, quando eu termino de montar o meu circuito e o meu objetivo é construir um layout. Aqui é a visualização 3D do meu circuito, quando eu estou lá montei um esquema eletrônico, né, e quero visualizar o 3D. Isso aqui eu gero o arquivo Gerber, né, que é um arquivo utilizado aí por máquinas, né, que vão construir, que vão fabricar, que vão mapear aí o layout de placa de circuito impresso. É um arquivo padrão que a gente usa em eletrônica para fabricar, né, layout de circuito impresso, consequentemente a placa. Aqui eu tenho a lista de materiais. Isso aqui é bem interessante, ele gera uma lista, ó. Isso aqui facilita bastante. Depois que você está com o circuito pronto, montado, ele gera uma lista de materiais. Bom, então esse aqui é o básico do básico do básico para a gente trabalhar com simulação. Aqui eu tenho umas ferramentas, se eu quiser fazer exportação, né, do Schematic, eu posso exportar em bitmap, em PDF. Aqui as ferramentas de cópia, de recortar uma parte do circuito, de desfazer alterações do projeto. Aqui em View eu tenho atualização do layout da área de trabalho. Aqui são os grids, né? Eu tenho esse atalho que eu não comentei, em que eu habilito os pontos na área de trabalho. Podem ser linhas ou eu posso deixar sem referência visual aqui dos grids, dos pontos. Esses grids eles podem ser ajustados aqui, ó, a distância entre um ponto e outro para a gente posicionar a componente na área de trabalho são através desses snaps. Aqui está em TH, né, 1000 inches, que são milésimos de polegada, ou em inches aqui, né, em milésimos de polegada. Eu costumo deixar aqui em 50. Quando eu quero fazer posições com precisão, eu altero para 10, ou quando eu quero mapear de forma mais rápida, eu altero para um snap maior. Aqui a gente tem algumas ferramentas de gerar nome para os label, né, para os elementos, de autoposicionamento, ferramentas básicas aí que envolvem parâmetros de conexão entre os componentes. Aqui em design eu posso colocar nome, né, título, revisão, quando é um projeto comercial. Isso aqui é bem interessante. Isso vai na lista naquela lista de materiais que a gente gera. Esse Configure Power Rails também é bem interessante, porque todos os Rails da simulação, se você criar outros Rails, você tem que adicioná-los aqui, né? Como se você estivesse criando alimentações, né, tanto positivo quanto ground ou negativo, internas do Proteus você pode utilizar. Aqui em gráfico, né, a gente gera gráfico. Em outra oportunidade eu vou mostrar essa ferramenta. Debug são as ferramentas de depuração, né, de simulação e de
circuitos que tenham código, né, que tenham parte de programação. Aqui tem a ver com o template, né, alguns parâmetros aí de template. Eu posso mexer na cor do meu layout, desse fundo, a cor dos componentes, a cor das linhas, né? Então aqui basicamente eu altero cores, eu altero o tipo dos gráficos, o texto, né, desses elementos gráficos. Então é bem útil aqui, né, se você quiser customizar aí a sua área de trabalho. Essa ferramenta aqui, ó, eu vou comentar sobre ela porque é a configuração do tamanho da folha, tá vendo? Aqui, ó, que é essa área em azul, né, que demarca aqui nossa área de trabalho. Eu posso fazer simulações e colocar elementos fora dessa área. O Proteus não vai me bloquear. Mas eu posso vir aqui, ó, e selecionar que tamanho de folha eu quero. Dependendo do projeto, né, a gente vai ter uma quantidade de componentes expressivas, vai estourar isso aqui. Bom, gente, já estourei muito aí o tempo, o vídeo já ficou grande. Depois, em outras oportunidades, eu vou falando mais especificamente de outras ferramentas. Esse vídeo foi basicamente um overview aí para quem está começando a usar a ferramenta e está se familiarizando aí para utilizar para simulação de circuitos, para montagem de placa, para alguma atividade acadêmica, né, educacional, ou para algum projeto que esteja fazendo. Ok? Eu espero que tenha sido útil essas informações para você. Boa sorte aí na sua caminhada com o Proteus. Um forte abraço aí e até a próxima.